100 anos de República. A maldição do imperador. 1889 a 1989. Autor: Francisco Luiz Soares. Apresentação. Em sua obra intitulada 100 anos de República, Dr. Luiz Soares apresenta primordialmente a biografia de todos os presidentes que o país teve no primeiro século, após a proclamação da República, período compreendido de 1889 a 1989. Mas este livro não se resume apenas a isto. Desprovido de pretensões políticas, ou quaisquer outras, a finalidade desta obra é informar ao prezado leitor. Melhor dizendo, alertar. Vivemos em uma realidade em que temos à disposição os mais variados tipos de meios de comunicação, que utilizam as mais variadas tecnologias para atingir diretamente ao público interessado. Não apenas alcançar o público, mas, de fato, atingir. Para o leitor incauto, seria normal supor que há exagero nas palavras aqui utilizadas. Porém, a missão deste livro será cumprida se, e somente se, deixar uma centelha de dúvida, de reflexão, na mente do leitor. Cabe aqui observar, como escrito em Eclesiastes, o que já foi, e o que há de ser, também já foi. A história se repete, nada é novo. Para esclarecer melhor esta afirmação, façamos um pequeno exercício. Primeiramente, voltando à nossa realidade, é perceptível notar a quantidade de informações caluniosas que circulam nos meios de comunicação, a maioria destas informações de cunho político, sejam elas para beneficiar ou para prejudicar. Todas estas notícias falsas parecem ser um tema novo, bastante atual. Pois bem, saberia dizer ao prezado leitor, se é verdade o fato de que um boato foi o estopim para a expulsão do imperador Dom Pedro II. O leitor saberia dizer se é verdade o fato de que no Brasil já se adotou o sistema de governo parlamentarismo, seja ele no Brasil Império, ou no Brasil República. Ou, ainda, se é verdade o fato de que já tivemos alguém que presidiu o Brasil, por apenas 3 horas. Todas as questões levantadas acima são verdadeiras. E muitas outras questões abordadas no livro. Nele, o leitor poderá entender como o termo ditador, tão pejorativo e repulsivo nos dias de hoje, serviu de inspiração para batizar a cidade norte-americana de Cincinnati, para honrar a memória e grandeza moral de um grande líder romano que exerceu o cargo de ditador. Entenderá também como um ex-presidente brasileiro, humilhado e exilado de sua pátria, e que precisava urgentemente de um passaporte para realizar uma consulta médica de vida ou morte no exterior, conseguiria obter um passaporte das mãos de um ditador sul-americano. O que falar dos inúmeros casos de presidentes que renunciaram, foram exilados, humilhados, mortos ou assassinados? Seria, em alguns casos, fatalidade ou misteriosa coincidência. Um presidente é atingido por uma enfermidade a apenas 12 horas antes da solenidade de posse. Um candidato a vice-presidente é assassinado por motivos passionais, e novamente, o fato é jogado na mídia como de cunho político. O resultado desencadeou uma sangrenta tomada de poder, resultando no exílio de mais um presidente. Como não poderia deixar de ser, esta obra traça também um retrato fiel e emocionante de como nasceu, viveu e morreu o imperador. Não se esqueça, ó prezado leitor, de que este monarca, que foi exilado de sua pátria, era, de fato, nascido em terras brasileiras. Seu apego por elas era tamanho que, sabendo que não teria mais o privilégio de ser enterrado no Brasil, leva consigo um pacote lacrado, nele escrito a punho: e terra do meu país, desejo que seja posta no meu caixão, se eu morrer fora de minha pátria. Nasceu para governar. Foi educado para governar. Governou o Brasil por quase 50 anos. Lançado com o subtítulo A Maldição do Imperador, este livro de maneira nenhuma afirma que o imperador tenha amaldiçoado sua pátria. Muito pelo contrário, visto que ele, em sua carta de despedida, fez uns mais ardentes votos pela grandeza e prosperidade do Brasil. A maldição está no fato de que a sede de poder, desde o início, tenha caído sobre os próximos governantes, como se fosse uma lei do retorno. Ora, deposto o imperador, proclamada a república, o primeiro presidente, não teve condições sequer de governar durante 2 anos, realizando também a primeira renúncia de que se tem notícia na história da república. Ao morrer, carregava consigo desgosto e amargura. Logo nas primeiras páginas, o leitor descobrirá, eis que a história é diferente. Cícero Alão Barbosa Soares, filho do autor.